O poder das perguntas. Todo livro que a gente lê no Clube do Livro, eu determino para as pessoas responder algumas perguntas antes. Então a gente teve agora o livro Will e tem alguns itens, né? Algumas colocações do Will no livro que eu acho que são mais importantes que todas. E muitas vezes eu determino que as pessoas, antes de ler o livro Will, elas se atentem a responder essas perguntas. Veja bem, a minha ideia não é que eu crie uma provinha ali, né? Então, você vai ler o livro do mês e você tem que responder o questionário do Rafael, a prova dele. Não é isso. É que as perguntas geram foco. Quando você lê um livro com perguntas em mente, isso aumenta o seu foco. Por exemplo, nas aulas de história que você tinha no colégio, quando a professora pedia para você ler um texto e no final do texto haviam ali 5, 6 perguntas sobre o texto, o que a gente fazia? A gente lia as perguntas e a gente lia o texto em seguida, já pensando em como responder aquelas perguntas. E isso automaticamente aumentava o nosso entendimento sobre o texto, principalmente nas aulas de história. E não é que só aumentava o entendimento, aumentava o nosso foco durante a leitura. Então, quando a gente pega e faz essas perguntas prévias antes de ler o livro, e essa é a vantagem de você fazer isso, qual que é o grande benefício? Você vai ter mais concentração. E o livro Mais Esperto que o Diabo possui algumas perguntas que eu quero passar para você aqui agora, que se você ler esse livro e responder essas perguntas, eu diria que você absorveu muito mais do que o resto da população que leu esse livro, que simplesmente leu sem nenhum objetivo, que saiu feliz da vida, que pegou um monte de informação, só que na verdade não lembra de nada. Eu vou passar aqui essas perguntas para você, tá? Então se você já leu, você pode ler de novo e responder essas perguntas, ou se você nunca leu o livro Mais Esperto que o Diabo, já vai começar do jeito certo. Primeira coisa, o que é o tal do ritmo hipnótico que o autor traz aqui? Segunda pergunta, o que é um alienado? O que ele faz? Por que ele é chamado assim? Terceira pergunta, quais os medos que o diabo usa para te paralisar? E quarta pergunta, como ser mais esperto que o diabo? Se você responder essas 4 perguntas ao ler esse livro, eu diria que você entendeu muito mais do que o resto das pessoas e detalhe, você vai ter muito mais chance de colocar em prática o conteúdo. Por quê? Quando você entende muito uma coisa, é muito mais fácil você colocar aquilo no dia a dia. Um dos motivos que faz você não aplicar é você não entender direito o que você acabou de ler, você não ter aprendido aquilo de fato.